tudo bem com vocês? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da rede municipal de Bertioga, com o auxílio de um adulto responsável e dos seus professores. Tudo bem? As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor ou à professora da sua sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI, ler e escrever, seu caderno e o seu estojo, para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa. Sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de texto. Você também pode desenhar, pode cantar, pode dançar e brincar bastante aí dentro da sua casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros de videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, poderá manter um bom ritmo de estudos. Nessa semana, vamos iniciar uma nova atividade para o projeto Receitas. Um projeto gostoso de aprender a ler e a escrever. Vamos compartilhar nossas receitas preferidas, descobrir algumas curiosidades sobre a origem de alguns pratos, preparar uma sobremesa e conhecer as partes da receita. Eu tenho certeza que essas aulas vão abrir o nosso apetite. Antes de começarmos o nosso projeto, que tal uma pausa para ouvirmos uma história? E para que ninguém fique com saudade, convidei a professora, minha amiga Andréia, que nos contará uma linda história para começarmos as nossas aulas. Nada de fugir para o banheiro. Vamos ficar por aqui, ouvindo essa história juntinhos. Momento da história. A Bela Adormecida, dos irmãos Grimm, traduzida pela escritora Heloísa Penteado. Os irmãos Grimm escreveram várias histórias populares da cultura alemã em forma de contos. Vamos conhecer esse? A Bela Adormecida. Há muito tempo, havia num distante reino um rei e uma rainha que todos os dias diziam: "Ah, se nós tivéssemos uma criança!" Mas nunca conseguiam uma. Uma vez, em que a rainha estava se banhando, um sapo pulou para fora da água e lhe disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz uma menina." A predição do sapo aconteceu. A rainha teve uma menina tão formosa que o rei, mal se contendo de felicidade, preparou uma grande festa para o seu batizado. Ele convidou seus parentes e amigos, mas as fadas seriam as madrinhas da princesa, a fim de obter suas boas graças para a criança. Havia em seu reino 13 fadas, mas como o castelo só possuía 12 pratos de ouro, uma delas deixou de ser convidada. A festa foi celebrada com toda a pompa e as fadas presentearam a criança com dotes mágicos. Uma
com a virtude, outra com a formosura, a terceira com riqueza e assim por diante, com tudo que havia de mais desejável no mundo. 11 fadas já haviam falado, quando entrou a fada esquecida. Zangada, a fada esquecida queria se vingar por não ter sido convidada e, sem cumprimentar ou mesmo olhar para quem quer que seja, exclamou aos brados: "A princesa se espetará em um fuso quando completar 15 anos e morrerá." Sem dizer mais nada, virou as costas e deixou o salão. Todos estavam assustados com a maldição. A 12ª fada, que ainda não havia dado o seu presente à princesa, adiantou-se. Não podia anular a maldição, mas abrandou-a. Ela disse: "A princesa não morrerá, apenas cairá em um sono profundo que durará 100 anos." O rei, desejando salvar sua querida criança do infortúnio, ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados. A menina, ao crescer, correspondia a todos os dons ofertados pelas fadas. Era bela, educada, gentil e sensata. Todos que a viam encantavam-se com ela. No dia em que completava 15 anos, a menina estava sozinha no castelo. Andou por todos os cantos, examinou à vontade aposentos e câmaras e, finalmente, chegou até uma velha torre que nunca vira antes. Subiu a estreita escada em espiral e deparou-se com uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e, quando ela a girou, a porta se abriu de um só golpe e lá, em um cantinho, estava sentada uma velha com um fuso, fiando cuidadosamente seu linho. "Bom dia, velha senhora. O que você está fazendo aí?" disse a princesa. "Eu estou fiando", disse a velha, balançando a cabeça. "O que é isto que pula tão alegremente?" perguntou a menina. Pegou o fuso, querendo também fiar e... a maldição se realizou. Ela espetou o dedo e, no mesmo instante em que foi picada, foi tomada de um profundo sono. Este sono estendeu-se por todo o castelo. O rei e a rainha começaram a dormir e com eles toda a corte. Dormiram os cavalos no estábulo, os cachorros no pátio e as pombas no telhado. Até o fogo, que chamejava no fogão, ficou imóvel e adormeceu. O assado parou de crepitar e o cozinheiro, que queria puxar seu ajudante pelos cabelos porque ele havia feito uma coisa errada, soltou o menino e também dormiu. O vento assentou-se e nas árvores defronte ao castelo nenhuma folhinha se movia. Ao redor do castelo começou a crescer uma cerca de espinhos, que a cada ano ficava mais alta, estendendo-se em toda a sua volta, cobrindo o castelo, de tal forma que nada mais podia ver dele, nem mesmo a bandeira sobre o telhado. Surgiu a lenda da bela adormecida, e de tempos em tempos, príncipes tentavam penetrar no castelo através da cerca viva. Nenhum deles conseguiu, pois os espinhos estavam entrelaçados como se tivessem mãos.
Os jovens ficavam presos neles e não conseguiam se soltar, sofrendo uma morte lastimável. Depois de muito tempo, um príncipe ouviu quando um velho contava da cerca de espinhos, que ocultavam um castelo no qual uma linda princesa, chamada Bela Adormecida, dormia há 100 anos. O jovem disse: Eu não tenho medo. Eu quero ir lá e ver a Bela Adormecida. O bom velho tentou convencê-lo de todos os modos, mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Quando o príncipe se aproximou da cerca de espinhos, estes se transformaram em flores grandes e bonitas que se abriram, deixando-o passar ileso. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça malhados deitados e dormindo. No telhado estavam pousadas as pombas com as cabecinhas escondidas sob a asa. Quando ele entrou no castelo, o cozinheiro na cozinha ainda levantava a mão como se quisesse arranhar o menino, e a criada estava sentada diante da galinha preta que deveria ser depenada. Ele continuou andando. Avistou no salão toda a corte deitada e dormindo, e lá em cima, perto do trono, o rei e a rainha. Continuou andando ainda mais. Tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. Chegou à torre e abriu a porta do quartinho, no qual Bela Adormecida dormia. Lá estava ela deitada, tão bela que ele não conseguiu desviar os olhos. Inclinou-se e beijou-a. Quando a tocou com os lábios, Bela Adormecida abriu os olhos, olhando para ele amavelmente. Os dois desceram. O rei acordou, a rainha e toda a corte, olhando espantados para o casal. Os cavalos no pátio se levantaram. Os cães de caça pularam e abanaram suas caudas. As pombas no telhado tiraram a cabecinha de sob a asa, olharam ao redor e voaram para o campo. O fogo na cozinha levantou-se, chamejou e cozinhou a comida. O assado voltou a crepitar. O cozinheiro deu um tamanho tabefe no menino que até gritou, e a criada terminou de depenar a galinha. Com todas as pompas foram festejadas as bodas do príncipe com a Bela Adormecida, e eles viveram felizes para sempre. Você gostou dessa história? Você conhecia essa versão? Que feitiço poderoso esse, hein? Fez não só a Bela Adormecida dormir, como todos do castelo, por 100 anos. Mas ainda bem que apareceu um príncipe corajoso e o feitiço foi quebrado. Ah, que pena que a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas eu espero vocês na próxima aula para darmos início ao nosso projeto Receitas, ok? Tchau e até a próxima videoaula.